Pior que Jojo é um negócio muito louco mesmo, porque eu tô vendo agora a parte... A 7? A 7, é do cavalo, né? Eu pulei a 6. É a 6? 6. A do cavalo é 6. Tô vendo a 5 da Jolene. Eu tinha pulado. A 7 do cavalo. A 7 do cavalo. A 7 é do cavalo? A 6 da Jolene. Ah, então tá, errei. Vai. O 5 eu assisti. Aí eu tô vendo lá. Aí eu tô na cena que ela tá tentando chegar no pátio com o forecast. E aí ele controla o clima. E aí ela chega lá e ele fala, vou usar meu poder. Eu falei, cara, vai fazer uma tempestade, não vai chover. De repente faz chover sapo. Eu falei, cara, é muito Jojo, assim. Aí ele coloca lá que entre 1800 e tanto, dos centenas de lugares choviam sapo, cabras e eu... Beleza, eu sei que isso é real, mas isso foi completamente inesperado. Uma chuva de sapos venenosos que somente Jojo pode nos entregar. Ele meteu o Sharknado antes do Sharknado. Sharknado antes do Sharknado. Foi. Fenomenal. É o mesmo conceito. Mas vamos pegar uma cultura completamente inútil. Dadas as condições climáticas de alguns momentos e tal, é possível que você tenha zonas de alta e baixa pressão e o fluido ar é empurrado da zona de maior para a zona de menor pressão. Alta pressão, baixa pressão. E se por acaso isso está acontecendo durante muito tempo, dado o movimento de rotação da Terra, esse fluido em movimento, ele pode começar a girar. Mas tem que ser um escoamento de longa duração, não pode ser coisa rapidinha, e devido ao movimento da Terra. Muito bem. Se isso por acaso for em terra, você tem um nome. Se isso por acaso for no mar, tem outro nome. E se for no mar, você pode chamar isso de um furacão ou você pode chamar isso de um tufão. Então acontece que tem regiões que formam esse tufão próximo da água, isso aqui começa a girar, cria-se uma zona de alta pressão embaixo, a água que acaba sendo empurrada, ela sobe e quando ela sobe, cria-se chuva. E o que vai acabar caindo? Tudo que tinha na água. E o que tem na água? Peixe, alga e tudo. Então tá chovendo peixe, isso é registrado. Alga, isso é registrado. Basicamente um tufão que aconteceu por lá e acabou jogando coisa. Naquele filme lá das antigas, que era Twister. Não tem a vaca da vaca que vai voando. Aquela cena é real, aquilo existe. Casa também é completamente real, só que esse é na água. Então é possível perfeitamente. Ou seja, Jojo sendo Jojo, né? Quebra a expectativa, mas com um pezinho na realidade. Por falar em pezinho na realidade, eu tava pensando um pouco lá cá com meus botões. Se tem uma coisa que chamou a atenção da gente em One Piece, foi o papo de que as bússolas não funcionam como a gente imaginava. Porque se funcionava, tinha um mapinha, vai aqui, ali e tal, vai chegando e tal. E como é que o Oda, gênio, quebrou uma nossa expectativa? Não, na verdade, não vai funcionar essa bússola aqui, não. Agora tem que ter outra bússola. E agora? Agora não tem um mapa. Pô, mas eu tenho bússola, não tenho mapa, não tenho bússola e tal. E tem hora que bússola nenhuma funciona. Ou seja, os campos magnéticos do local oscilam. E se os campos magnéticos estão variando de um local para o outro, significa dizer que o campo magnético do planeta como um todo é um campo magnético que ele oscila de local para local. A função do campo magnético da Terra, por exemplo, dentre outras, é fazer com que partículas que vêm do Sol, chamado vento solar, o Sol fica cuspindo partículas em alta velocidade, desviem da gente. Tem hora que não desvia. Quando é que não desvia? Quando o campo magnético tem uma direção específica em relação à partícula, acontece isso nos polos sul e norte. E aí nisso as partículas batem, excitam elétrons da atmosfera, elétrons saltam de camada, voltam e começam a fazer shows pirotécnicos. As auroras. A aurora boreal e austral é consequência de partículas que vêm do Sol e tal. Cara, tenta imaginar, as partículas são tão energéticas que provocam um show de luz no céu. Quanta energia você não gasta para isso? E se tais partículas entrassem na Terra? Se elas entrassem na Terra, elas conseguiriam pegar e alterar o DNA e gerar mutações. Ao longo da história da humanidade, houve algo chamado inversão magnética, que é o momento que o campo magnético da Terra vai diminuindo, e as partículas que só entravam nos polos começam a entrar em outras regiões da Terra. Coincidentemente, em tais momentos geológicos, as mutações foram muito maiores. Existe uma relação entre mutação e campos magnéticos mais fracos. Voltemos agora para o One Piece. E se no local em que os campos magnéticos eles estão mais fracos, diferentes, as partículas estão entrando e gerando mutação há muito tempo? E se as mutações estão alterando as espécies? E se nós, de repente, estamos achando que as espécies vêm de outros planetas, quando, na verdade, elas são efeitos colaterais de alguém que, no passado, fez algo no planeta, mudou o campo magnético e a vida nesse planeta é só consequência de mutações.
Então, de repente, os homens-peixes, os pescoços longos e tal, acabam sendo... Você fala assim, pô, mas por que mutações específicas em alguns locais? Ilha de Galápagos. Se a água começou a subir, então você não tinha mais comunicação entre espécies facilmente. Então você passou a ter mutações específicas que não se comunicaram com os outros, ficaram restritas a alguns lugares. Ou seja, aquele quadrão que a gente está até hoje tentando decifrar o que ele significa, de repente, em algum momento, houve consequências que a gente ainda não percebeu quais são. E o detalhe, 200 metros de água subiram nos últimos anos, né? Sim. Pois é, mas para fazer a civilização quase sumir, 200 metros de água é nada. Basta ver a montanha como o Everest, são 8 mil metros. O que significa dizer que isso está acontecendo há muito mais tempo. Ou seja, de repente, mutações estão aí para isso também. E a gente está imaginando que tem situações extraterrestres acontecendo e, de repente, é só uma coisa de mudança de campos magnéticos. Você foi falando aqui, foi alinhando algumas coisas. Primeiro você falou da mutação do DNA e é interessante que o Luffy doa sangue para o Jinbe. São compatíveis. Outra coisa, quando a gente pega o mural, a gente tem a citação do Primeiro Mundo que a humanidade tocou o Sol Proibido. Ou seja, no próprio mural tem um desenho do que a gente projeta ser o Reino Antigo, deles descendo para o centro da Terra e minerando algum tipo de fonte de energia que pode ser o que gera essas ondas solares e que pode ter feito esse tipo de alteração e gerado outras raças. Mexer no interior da Terra é mexer no núcleo do planeta e tal, é mexer no magma, e é isso que é a origem do campo magnético. Isso que eu ia perguntar, se justamente mexer no núcleo poderia ter alterado. Exatamente. Pode ser que o núcleo do mundo de One Piece tenha algo de fato especial, mas pode estar ligado a isso. Com eles mexendo, isso acaba vazando, aí você tem essa alteração de raça sendo criada. Lembra um filme chamado Núcleo? Em que viagem no centro da Terra. Em que o núcleo estava rodando e tal, ele começa a diminuir a rotação dele, depois o campo magnético vai diminuindo. Eles têm que fazer uma viagem lá e tal, lançar bombas atômicas que vão fazer voltar a rodar de novo. Então, se eles por acaso entraram no interior do planeta e foram alterando o núcleo, cara, você mexeu completamente com o campo magnético. Pode explicar então por que cada ilha tem um campo magnético. Exatamente. Mexeram no núcleo, tocaram o Sol Proibido, porque ele ainda fala que o Deus eu acho que o Primeiro Mundo do texto Harley está falando muito mais sobre a destruição causada pela mineração desenfreada do núcleo da Terra. Quando ele fala Deus da Terra, eu acho que são a destruição, um grande terremoto que talvez criou a Red Line, que as pessoas associam como um Deus tendo feito aquilo, mandando toda essa calamidade. Eu acho que pode ser isso, então. Eu acredito que a gente teve dois dilúvios do mundo de One Piece. Isso, para mim, assim, ninguém tira da cabeça, porque você tem o ano de One Piece atual, 1542, que o Oda colocou? 1500, vamos colocar 1500. 1500 alguma coisinha. O ano zero acontece 1500 anos atrás. Aí você tem duas divisões de era. Era dos céus, antes disso, e era do Círculo do Mar. Círculo do Mar, a gente só tem dois. Red Line e Grand Line. Então, a gente tem a data da formação desses círculos. Ano zero. Antes disso, o mundo de One Piece, posteriormente, anteriormente, o mundo de One Piece ele já devia existir a Pangeia, que é o grande continente, e os humanos causaram essa destruição com a coisa do Primeiro Mundo. O que eu acho que aconteceu? Ano zero, destruição do mundo, Deus da Terra, Red Line é formada, talvez lava alguma coisa e forma o círculo, que eu acho que deve ter algo a mais por trás da formação, talvez travar o mundo, algum tipo de contenção. A gente tem o Imu falando agora que ele quer completar o mundo de Mu, e talvez a Red Line seja algo que impeça ele de realizar esse sonho. Inclusive, ele saiu e começou a sangrar. Então, sei lá, pode ser uma prisão, pode ser diversas coisas.